E aí, concurseiro ou concurseira? Seja bem-vindo ao canal VOF Questões. Aqui, vamos testar seus conhecimentos com desafios de verdadeiro ou falso, para você aprender, treinar e garantir a tão sonhada aprovação. Se você está pronto para colocar seus conhecimentos à prova, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para o desafio. A matéria é Direito Penal, parte geral. Julgue os itens a seguir. Primeira questão. Verdadeiro ou falso? De acordo com o Código Penal, as penas são classificadas em privativas de liberdade, restritivas de direitos, prisão simples e multa. Resposta: falso. O artigo 32 do Código Penal prevê apenas as penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa. A pena de prisão simples é uma das espécies previstas no artigo 5º do Decreto-Lei nº 3.688 de 1941, a Lei de Contravenções Penais. Segunda questão. Verdadeiro ou falso? No concurso de pessoas, se a participação for de menor importância, o juiz poderá deixar de aplicar a pena. Resposta: falso. Tendo sido a participação de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1/6 a 1/3, nos termos do parágrafo 1º do artigo 29 do Código Penal. Terceira questão. Verdadeiro ou falso? Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Resposta: verdadeiro. No que concerne ao lugar do crime, o direito penal brasileiro adota a teoria da ubiquidade, que é também conhecida como teoria mista, pois concilia as teorias da atividade e do resultado, nos termos do artigo 6º do Código Penal. A teoria da atividade considera que o crime é praticado no momento da conduta, enquanto a teoria do resultado considera que o crime é praticado no momento da produção do resultado. Relembre-se, entretanto, que não se aplica a teoria da ubiquidade aos crimes plurilocais e aos crimes conexos. Quarta questão. Verdadeiro ou falso? O princípio da insignificância, também conhecido como criminalidade de bagatela, é causa de exclusão da tipicidade formal. Resposta: falso. O princípio da insignificância é causa de exclusão da tipicidade material, que consiste na lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico protegido. Sua aplicação incide em assuntos irrelevantes para o direito penal, justamente por provocar lesões ínfimas ao bem jurídico albergado pela legislação. A tipicidade formal, por outro lado, refere-se à adequação da conduta praticada ao modelo criminal descrito no preceito primário da norma. Quinta questão. Verdadeiro ou falso? No caso de entrar em vigor lei penal que inove o ordenamento jurídico ao prever como crime conduta até então considerada atípica, será aplicada a retroatividade. Resposta: falso. Incide, na espécie, o princípio da irretroatividade da lei penal. De acordo com o artigo 1º do Código Penal, não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. No mesmo sentido, o artigo 5º, inciso 40, da Constituição Federal aduz que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Logo, se uma conduta era considerada atípica quando foi praticada, a entrada em vigor de uma lei que passe a considerar essa conduta como crime não pode retroagir para punir quem a praticou antes da sua entrada em vigor. Sexta e última questão. Verdadeiro ou falso? Nos crimes de ação múltipla ou conteúdo variado, a prática, pelo agente, de mais de um núcleo da mesma norma penal incriminadora no mesmo contexto fático implica crime único em razão do princípio da alteridade. Resposta: falso. A questão abordou uma das formas de resolução de conflito aparente de normas penais e disse respeito ao princípio da alternatividade, não da alteridade. Cuidado para não confundir. O princípio da alteridade foi desenvolvido por Klaus Roxin, o qual veda a punição de condutas que afetam bens jurídicos próprios. Nesse sentido, para que haja incidência das normas penais, a conduta do agente deve necessariamente atingir bens jurídicos de terceiros. Mas e aí, você achou fácil ou difícil? Comenta aqui embaixo quantas questões você acertou e deixa o like no vídeo. Por hoje é só. Ouça o enunciado, responda certo e conquiste a sua tão sonhada aprovação. Até o próximo VOF Questões.